Paz, Senhor Jesus, vamos dar continuidade. Então, foram separados, tinham 12 tribos, e a tribo de Levi foi separada, porque eles não tinham herança de terras, não tinham como eles plantarem, para eles escolherem, nada. Então, eles foram separados para ser sacerdotes, ser levitas, né? Então, os alimentos eram para eles, era para viúvos, órfãos, estrangeiros, para os levitas. Deus, pela misericórdia, pelo amor de Deus, pelo amor dele, sendo amoroso, ele instituiu a lei do dízimo para esse fim. E hoje, infelizmente, pelo desamor ao próximo, eles estabeleceram essa maldição dentro das igrejas, ou seja, dentro das cavernas. Porque eles alegam que paga água, paga luz, paga imposto. Só que a ganância, por isso que fala que são cães gulosos, porque a oferta, o povo, aqueles que eles expulsam da igreja por falar essa palavra dízimo, sabe que se eles fossem um pouco mais inteligentes, eles, sem inventar envelope, sem inventar, se ele pregasse o amor, a graça, se eles pregassem a verdade, o povo contribuiria com amor, sem dó, sem desconfiança. Muito mais pessoas frequentariam essas cavernas deles, entendeu? Mas não, é uma ganância, é uma loucura, é um erro, é pregando a lei, é colocando o povo debaixo da maldição, é profanando o sangue de Cristo, é voltando para trás. Deus, no ano 70, Deus derrubou o templo de Jerusalém, porque não deu resultado, ninguém foi salvo, ninguém foi justificado por nada que fez no Antigo Testamento. Deus acabou com a antiga aliança, estabeleceu um novo pacto. Aí vem os mensageiros de Satanás e estabelecem o velho pacto novamente. Aí fala assim, quem vos fala é pelo Espírito. Que Espírito? Não, Espírito mas que Espírito que é? Eu profetizo pelo Espírito. Espírito do quê? A prova que nesses lugares a obra é feita pelo homem e não pelo Espírito de Deus é que o espírito de confusão permitido por Deus foi estabelecido nesses locais. Eles não falam a mesma língua. E quem está na graça, quem aprende, quem tem a revelação da graça de Cristo, fala a mesma língua. Por que fala a mesma língua? Porque não está sob ordenanças. Leiam de Romanos a Hebreus. Aprendam, peçam a revelação, que vocês vão começar a entender. Quem está na graça não fala de batismo, porque nós fomos batizados pelo sangue de Cristo quando verteu daquela cruz. A carne e o sangue, a carne que nós comemos foi a carne do Cristo ressuscitado. O sangue que nós bebemos foi o sangue dele. O batismo, o dízimo não tem sacrifício. Então quem está na graça fala a mesma língua. O templo caiu em 70. O livro de Apocalipse foi escrito para o ano 70. Não foi para o futuro. O futuro foi o que Paulo recebeu em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 em diante, quando ele foi levado ao terceiro céu e trouxe a revelação para os gentios. Para os judeus também, aqueles que querem, mas é difícil porque foi estabelecido 2 evangelhos. Pedro, João, Tiago, eles pregavam o evangelho da circuncisão. Paulo, pela revelação, trouxe o evangelho para os gentios. Trouxe a graça, que é o favor imerecido. Nós, gentios, não estamos debaixo de ordenança, de lei nenhuma. Entendeu? Então, aí, esses profanadores das sinagogas de Satanás, eles estão levando o povo lá para trás.
aí recebe alguma coisinha, só porque tem alguma coisinha, fala, tá vendo? Eu estou sendo abençoado. Abençoado por quê? Por quê? O que está... O bem maior que nós temos que buscar não são os terrenos, e sim os porvir. Os terrenos estão na mão do Pai. Se quiser dar, bem, se não, se fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus do mesmo jeito. Amém? Então vamos continuar do dízimo. Vamos sair da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não temos que voltar mais. Então esse dia veio. Virei até vocês para juízo. Esse dia veio. Vamos ler em Lucas 21. Lucas capítulo 21. Capítulo 21, verso do 24, do 20 ao 24. Lucas 21, verso 20 ao 24. Jerusalém sitiada, verso 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade. 22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Verso 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Preste atenção, Jesus estava aqui cercado de discípulos, os apóstolos estavam do lado dele, estavam de frente, olhando para o templo. Jesus falou, o dia da vingança iria vir para quem? Para aquele povo, porque foi quem crucificou Jesus, foi quem matou os profetas. Foi para os judeus que veio a vingança, não para os gentios. Vou ler de novo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os templos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O templo dos gentios, Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27. Esse templo era uma semana, metade de uma semana, 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Jerusalém foi pisada, foi cercada, foi sitiada pelos romanos, pelos gentios, e foi pisada pelos gentios. Sacerdotes, todos morreram. Deus deu fim, Deus finalizou sacerdote, finalizou sacrifício, finalizou dízimo, Deus finalizou tudo. Quando caiu o templo, no livro de Joséfo, Histórias dos Hebreus, eu tenho ele aqui, diz que nem os alicerces sobraram do templo de Jerusalém. Aí vem os malditos implantar o dízimo, que nem Deus quis, sacrifício para o povo, que nem Deus quis, construir outro templo, templo de Salomão, sendo que Deus derrubou. Porque a partir daí, João fala em Apocalipse que ele viu a nova Jerusalém descendo, o novo tabernáculo que foi estabelecido dentro de nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o tabernáculo que desceu do céu, que João viu no livro de Apocalipse. Deus não habita em obras feitas por mão de homens. Deus não está nesses locais. Deus não está nesses altares, nesses púlpitos. O Espírito dele não está nesses locais. O Espírito dele está dentro das pessoas que são humildes de coração, que estão sendo ludibriadas, que estão sendo tosquiadas por esses lobos. Olha aqui, em Lucas 21, a destruição do templo. E alguns falaram a respeito. Lucas 21, capítulo 21, versos 5 e 6. A destruição do templo. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. 6. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas?
Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu no ano 70, pela espada do general Tito, filho de Vespasiano, que era imperador na época. Destruiu, acabou com tudo. Acabou porque não foi ninguém foi justificado por obras, por dízimo, por sacrifício. O templo não serviu para nada, só para profanação. Em Apocalipse fala que o templo de Jerusalém virou a grande prostituta. Está lá. E o Apocalipse foi escrito para o ano 70. Leiam capítulo 1, verso 10 e 11. O espírito de João foi arrebatado no dia do Senhor. Aí os estudiosos aí falam que fica discutindo se o dia do Senhor é sábado ou domingo. Não tem nada a ver. Aquele dia do Senhor foi o dia de vingança. Joel, capítulo 2, verso 1, 2, verso 15. Amós, capítulo 5, verso 18, 19, 20. Sofonias, capítulo 1, verso 7 e verso 15. Leiam para vocês entenderem o que é o dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Malaquias 4, 5 também fala sobre isso, sobre o dia do Senhor. O espírito dele foi arrebatado. Apocalipse capítulo 1, verso 10 e 11. Jesus arrebatou o espírito de João e levou ele até lá onde estava acontecendo a tragédia, onde estava sendo destruído. E falou: tudo que você está vendo, você escreve e manda para 7 igrejas da Ásia. Não foi para Argentina, Brasil, Paraguai e Chile. Foi para mandar lá para aquela época. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, você lê lá: em breve, eu venho logo, cedo venho. O livro de Daniel, capítulo 8, não me recordo porque o assunto não é esse. O livro, o anjo falou: Daniel, sela este livro, porque está longe para acontecer. Em Apocalipse, capítulo... Eu vou fazer um vídeo desse. Aí, ao contrário, abre o livro, que está próximo ao fim. Olha só que revelação. Em Daniel, como ia demorar, o anjo fechou. Em Apocalipse foi aberto o livro, que estava próximo ao fim. A revelação é maravilhoso. Maravilhoso. E estão esperando Apocalipse ainda 20 séculos. O breve deles, o breve para esses pregadores é 20 séculos. Sendo que Jesus falou aqui, ó, Lucas 21, do 5 e 6, alguns falavam a respeito do templo e tal. Jesus falou assim, ó, vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra. Olha aqui, vou ver se... Não vou ler aqui, quer ver? Olha o que Jesus fala em 21. Olha 20 gerações que passou. Eles estão esperando a tribulação ainda. Vê o que Jesus falou. Lucas 21, capítulo 21, verso 29 ao 33. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, isso aqui ele estava ainda se referindo à queda do templo, tal, à tribulação. No 29, Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Verso 31. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Ó, o reino de Deus. 32. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Quando foi a geração? Jesus escreveu isso aqui com mais ou menos 31, 32 anos. A geração era contada como 40 anos. No ano 70 houve a destruição. Então Jesus falou, não passará. Que geração? Aquela que ele estava vivendo, porque ele estava falando para os discípulos, para os apóstolos. 33, passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Foi naquela época, Jesus veio. Estão esperando ainda Jesus vir sob a nuvem. Quando se falava no Velho Testamento sobre vir por sob as nuvens, era juízo contra o povo. Quando Jesus falou perante o sumo sacerdote, vós vereis, falou para eles, vós vereis, falou ali, para eles que estavam ali no lugar ali reunido, falou para o sumo, vós vereis o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. O sumo sacerdote, como o único dali que entendeu que era o juízo, que era Deus vindo contra o juízo, contra Israel. O que o sumo sacerdote se rasgou a roupa toda, porque ele entendeu, ele sabia o que Jesus estava falando. Não é que vai vir, porque se Jesus vir sobre as nuvens, é porque é reencarnação.
e nós somos cristãos. Nós sabemos que o nosso Deus é espírito, ele não vai vir reencarnado em nada. Está entendendo? Outra passagem fala que aqueles que transpassaram, Jesus falou, vós vereis, os que se transpassaram vereis Cristo vindo. Aconteceu naquela geração do ano 70. Vamos seguir em frente, que isso é outro assunto. Então a casa do tesouro, vamos voltar para Malaquias 3:10, essa casa do tesouro, ela caiu em 70, e os homens, cães gulosos, ressuscitaram a casa de novo, o templo que foi derrubado. Deus derrubou, os homens ressuscitaram de novo. Por quê? Por ganância. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro foi derrubada, então não tem mais lugar para trazer dízimo. Soja, milho, ervilha, não tem mais. Deuteronômio 26, foi o lugar que foi estabelecido, instituído por Deus, que era o local para guardar os dízimos. Verso do 1 ao 4. Deuteronômio capítulo 26, do 1 ao 4. As primícias da terra. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu da terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar foi Jerusalém, foi o templo derrubado. Então, meus amados, dízimo é lei. Gálatas 3, dízimo é lei. Cristo nos resgatou dessa maldição. Nós não podemos mais voltar para a lei. Aqui, ó, Gálatas 3, do 10 ao 14. Versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então basta um preceito, que é o dízimo, que é lei, a partir do momento que alguém fizer ele de uma forma errada, porque não é dinheiro, então já está errado, porque não é dinheiro. Mas se quiser pegar um envelope e falar, o dízimo você está fazendo uma obra da lei, e por isso você tem que viver por ela. Tem que cumprir mais 612 preceitos e mandamentos. 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, somos nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, sobre nós está o Espírito, sobre nós não, dentro de nós está o Espírito de Deus, pois nós somos a casa do Pai. E Deus, olha como você adora a Deus, porque às vezes fala assim, mas se não der dízimo, o lugar lá vai fechar. Não, é só pede a coleta, como o Paulo falou lá em 2 Coríntios 9, quem semeia muito, colhe muito. A pessoa que dá com amor, espontâneo, sem interesse. Porque tem pessoas que acham que dando dízimo está fazendo que Deus fique devedor dela. Jamais, Paulo fala que jamais Deus é devedor de alguém. Jamais. João, capítulo 4, olha que interessante. Ó. Isso aqui eu estou lendo sempre para ficar gravado em nossa mente, em nosso coração. João capítulo 4, verso do 21 ao 24, fala assim, ó, a mulher samaritana. 21, Jesus respondeu, mulher,
Desculpa, o 19. Ó. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus respondeu: mulher, acredito no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, não adianta subir monte, ele não vai estar lá. Não adianta esperando que você vai no domingo para comer o pãozinho Puma e beber o suco de uva, que ele vai estar lá. Não. O local que Deus, os adoradores que Deus procura é os que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito, ele não é matéria, ele não é parede, ele não é terno de pastor, ele não é anel de presidente de igreja, ele não é nada disso. Não se afaste, você está se congregando, só que aprenda, começa a ler, a entender, pede a revelação, que o Espírito Santo vai te dar a revelação. Vai para o local da sua congregação, só que você tem que ter em mente que o Espírito de Deus habita em você. Você é a igreja dele. Ele já não mais habita em templos feitos por mão de homens. Ele não mais aceita dízimo de forma nenhuma. Ele não aceita mais sacrifício. Porque, voltando a repetir, no ano 70, o templo caiu. Porque era o símbolo maior da lei de sacerdócio. O último sacerdote, Tito, general Tito, com a espada, matou, acabou, exterminou tudo. Então a paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo venha iluminar os nossos olhos e abrir a nossa mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que todas as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.